A nossa palavra do dia de hoje, eu quero começar lendo com você uma frase. A frase diz assim: às vezes, no meio do caos, não é a falta de fé ou a falta de força, mas o excesso de ruídos internos gerado pelos desafios. O que isso quer dizer para nós? Às vezes, no meio do caos, você não desiste de algo, você não deixa de acreditar em você mesmo. Não é por falta de fé, né? Não é por falta de força. Às vezes, simplesmente pelo motivo de você não se reconhecer mais, não saber mais quem você é. Às vezes, no meio do caos, né, no meio de tantos desafios que nós passamos na nossa vida, no meio de tantas coisas, tantas frustrações, tantas decepções, tantas coisas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, que às vezes nós perdemos a nossa própria identidade. Às vezes nós não sabemos mais quem nós somos. Às vezes você se perde em meio a tanta coisa, tanta opinião alheia, a tantas coisas que às vezes acontecem com você, a tantas decepções de pessoas que às vezes você confiou, pessoas que às vezes caminhavam junto com você e de repente fizeram algo que te magoou, que te feriu, que te paralisou. Às vezes pessoas que às vezes, né, por às vezes vê algo em você, querem te colocar em caixinhas, né, que você caiba dentro de caixinhas ali, que às vezes não é o seu espaço, não é para você, mas às vezes as pessoas querem que você caiba ali porque ela imagina você de um jeito. Um exemplo para nós. Quando você pega a palavra de Deus, você vê que Esaú, quando estava ali, né, o exército diante de Golias, né, ninguém conseguia vencer Golias ali, todo mundo com medo. E de repente Davi chega ali e fala: vou lutar contra esse homem, vou lutar contra esse gigante. Eu vou, né? Hoje mesmo eu creio que eu vou ter a cabeça dele nas minhas mãos. E Davi chega ali, por quê? Porque Davi ele tinha uma identidade dentro dele, ele tinha uma essência dentro dele, não importava o tamanho dele, o exterior dele, ele tinha uma identidade dentro dele. E o que, que acontece nesse momento? Quando Davi fala que vai lutar contra Golias, o que, que Esaú faz? Esaú vai lá, pega suas vestes, pega a sua armadura e tenta colocar a sua armadura em Davi. E ele fala para Davi: para você vencer o gigante, você precisa usar essa armadura. Mas Davi não tinha como, ele não tinha a mesma estatura de Saul. Ele não tinha o tamanho, não cabia, mesmo que ele tentasse se esforçar, ele nunca ia conseguir andar com aquela armadura. Não era o tamanho dele e ele não era guerreiro, então ele não sabia. Mas Saul tentou de todas as maneiras fazer com que Davi vestisse aquela armadura. E quantas vezes acontece isso conosco? Mas Davi, ele sabia quem ele era. Davi, ele conhecia a sua identidade, ele sabia quem ele era. E ele já tinha uma arma na mão dele que faria com que ele vencesse aquele gigante. Por quê? Porque ele tinha uma identidade, ele sabia quem é que estaria com ele naquela situação. Então, muitas vezes, as pessoas chegam até nós e elas querem nos fazer usar roupas, elas querem nos fazer assumir papéis, elas querem nos fazer pensar da maneira delas, elas querem fazer com que você ande do jeito delas, elas querem fazer com que você reaja do jeito delas, elas querem fazer com que você vista uma roupa que não é sua, com que você perca a sua identidade, com que você faça de acordo com aquilo que a pessoa quer. É desse jeito aqui. E às vezes, no meio do caos, no meio de tantas coisas, no meio de tantos desafios na vida, a gente se perde. E às vezes a gente começa a colocar armaduras, a gente começa a se vestir de roupas que não são nossas. Às vezes você ouve tanto que você não serve para mais nada, que você é uma inútil, que você não é isso, que você não é aquilo, que você acaba vestindo essa roupa. Você acaba usando essa roupa, é mesmo, eu não sirvo para nada, nada vai acontecer na minha vida, nada de bom tem que acontecer, eu não tenho mais sonho, não tenho mais. Por quê? Porque aceitou.
a roupa que não era sua, aceitou palavras, aceitou situações que não eram mais suas. Por quê? Porque perdeu a sua identidade, perdeu a sua essência, esqueceu quem você é, esqueceu de tudo aquilo que Deus colocou na sua vida, esqueceu do propósito de Deus para a sua vida, esqueceu de tudo por causa de situações, de pessoas, de lugares, de coisas que querem entrar e que não fazem parte de você. Então, nós vemos aqui, durante esse período de caos, durante esses desafios todos de frustração, de tudo, que às vezes você olha para você mesmo, às vezes você se depara com um espelho, e você olha no espelho e você não se reconhece mais. Você não sabe mais quem você é, você se perdeu, e às vezes é uma situação tão ruim, às vezes quando a gente perde a identidade, é algo tão ruim, que a gente vai aceitando qualquer coisa, sabe? Você vai aceitando qualquer coisa serve, qualquer coisa tá bom, do jeito que tiver, tá bom, tá bom. Parece que as coisas perdem o sentido, a vida perde o sentido para você. Por quê? Porque você não sabe mais quem você é. Então as coisas perdem o sentido. Então, do jeito que tá, ó, tudo bem. É como aquela música, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não, peraí, não é assim, não. Você precisa parar, você precisa olhar, você precisa saber quem você é, você precisa ter um autoconhecimento, saber quem é a sua essência, saber a sua identidade. E nesses momentos é tão maravilhoso que Deus, Ele é tremendo, porque é Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele conhece a nossa história. Quando nós não nos reconhecemos mais, Deus, Ele não perdeu quem nós somos, Ele sabe quem nós somos, Ele sabe, porque foi Ele que nos criou, Ele nos formou, Ele colocou algo dele, algo tremendo dele dentro de você. Então, Ele não perde quem você é. Então, o que que acontece? Nesses momentos, Deus levanta pessoas, e Deus coloca pessoas do nosso lado como espelho, para que você olhe para aquele espelho. Então, as pessoas são espelho, ela vem ali e ela mostra para você, através daquele espelho da pessoa, quem você é, quem Deus te chamou para ser. É como assim, você está num lugar ali, você nem sabia daquela pessoa, você nem lembrava daquela pessoa, você nem conhece aquela pessoa, nem sabia que aquela pessoa existia, mas num determinado ponto, Deus coloca essa pessoa como espelho perto de você, para mostrar para você, para refletir quem você é, para refletir qual é a sua essência, para refletir qual é a sua identidade, para refletir aquilo de bom que existe dentro de você. Então, às vezes, a pessoa chega perto de você e a pessoa fala: Nossa, num determinado ponto da minha vida, num determinado momento, eu conheci você e você foi um exemplo para mim. Num determinado momento, através de uma palavra que eu ouvi de você, através de um sorriso que você deu, através de algo, a minha vida mudou. E às vezes você nem sabe quem é. Você nem imagina que momento aconteceu isso, mas Deus coloca diante de você. Às vezes você está ali num caos, você está ali perdida, você está ali sem saber de nada, e de repente você ouve uma mensagem, de repente você vai e você olha e parece que aquilo é um espelho refletindo para você a sua essência, refletindo para você que você não pode mais se perder, que você não pode mais usar roupas que não são suas, usar palavras, usar coisas que as pessoas colocaram, trilharam dentro de você, que não pertencem a você. Se Davi tivesse colocado a armadura de Saul, ele não ia conseguir nem andar. Já pensou o peso que ele, aquela coisa toda sobre ele não ia conseguir se locomover. E às vezes é isso que está acontecendo, às vezes é isso que está acontecendo com você nesse exato momento. Você não consegue se locomover, você não consegue mais sair do lugar, porque aceitou roupas que não é sua, aceitou palavras negativas que não é quem você é, aceitou opiniões de pessoas que não conheciam a sua essência, que não conhecem a sua identidade. Às vezes você tem aceitado
aceitado isso e por isso a sua vida está paralisada. Às vezes você tem aceitado por causa de situações que você sofreu no passado, por causa de traumas, por causa de feridas, por causa de tantas decepções. Você tem vestido essa roupa de tristeza, você tem vestido essa roupa de derrota, você tem vestido essa roupa de frustração, você tem vestido essa roupa de que não sirvo para nada, de que não sou ninguém, de que a vida não vale a pena. Mas hoje está na hora de você tirar isso. Está na hora de você olhar para esse espelho que está aqui na sua frente. Está na hora de você olhar para as pessoas que Deus tem colocado. Está na hora de você olhar para palavras. Está na hora de você olhar para mensagens. Está na hora de você olhar para coisas que Deus tem usado como espelho para refletir quem você é, para refletir a sua verdadeira identidade, para refletir os dons, os talentos, aquilo de bom, de maravilhoso, chamado, propósito de Deus que está dentro de você. Então, hoje, a palavra para nós é essa. A palavra para nós é essa. Olhe os espelhos que Deus tem colocado na sua frente. Olha os espelhos que Deus tem preparado e colocado na sua frente para refletir a imagem de quem você verdadeiramente é, para refletir para você a essência, a identidade que Deus te deu, que foi formada dentro de você. Então, olhe para esses espelhos, se reconheça, se olhe, veja quem você é, se reconheça, se reconecte com você mesma, busque a sua essência de volta e viva o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Esta é a palavra para nós neste dia.